Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e o que é mais importante, o objetivo final aqui do Consulta ao Doutor, a gente aprender e aprender muito sobre os mais variados assuntos relacionados à nossa saúde, que é um tema super relevante, super importante. Saúde sempre teve destaque no noticiário, mas ultimamente, por conta dessa grande pandemia, qualquer telejornal, site de notícias que você entrar, em primeiro lugar e com muito destaque, sempre vai estar o tema saúde. E aqui no Consulta ao Doutor você sempre encontrou esse espaço reservado, preparado, pensado para levar até você informação de qualidade, baseado na capacidade acadêmica, teórica dos nossos convidados, mas também na prática, no dia a dia, na forma como eles conseguem levar até você a melhor informação sobre os mais variados temas relacionados à saúde. Daqui a pouquinho nós já vamos rodar a nossa vinheta de apresentação, nossa matéria de apresentação do tema do dia. Eu vou apresentar também o nosso convidado e a gente vai começar a conversar, mas antes disso, eu quero reforçar com você o nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta super bacana. Você que já conhece, já utiliza, para você que não conhece, vale muito a pena você entrar lá, se inscrever no canal, ativar as notificações e usar essa ferramenta no seu dia a dia. Para você chegar lá de maneira rápida e fácil, nós pensamos aqui em um QR Code, ele já está aqui no canto superior do seu televisor. Todo início de bloco ele vai aparecer e aí é o momento que você vai aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e automaticamente você vai ser direcionado até o canal do YouTube. Se o seu celular não tiver essa tecnologia, não tem problema nenhum. Antes de você aproximar o seu celular, você vai na sua loja de aplicativo. Baixa o aplicativo do QR Code e aí você faz o mesmo passo a passo e vai chegar por lá. Chega no canal, você se inscreve no canal, ative as notificações. Assim você sempre vai receber uma mensagem, um alerta quando um vídeo novo for postado. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, com sinal de internet habilitado no seu celular, tablet, computador, do jeito que você achar mais fácil, no lugar que você estiver, você nos assiste. Além de ver e rever, além de poder compartilhar todas as nossas entrevistas. E não é só do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição e aí você pode assistir, é um bate-papo que você perdeu, uma orientação que não deu tempo de você anotar, ou chegou no meio da conversa, você assiste o bate-papo inteiro, ou pode rever aquela conversa que você gostou, é muito bacana, além de você poder compartilhar com todo mundo a nossa programação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Esse passo é importantíssimo. Bom, feito aqui o nosso comercial lá do canal do YouTube, vamos introduzir a nossa conversa? Vamos saber o que nós vamos falar hoje, qual é o tema do Consulta ao Doutor de hoje? Confere aí o VT que nós preparamos para introduzir o nosso bate-papo. O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens e é um dos mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores malignos que acometem essa área e 2% de todas as doenças malignas. A ocorrência pode se dar em uma das 3 porções em que se divide o órgão: laringe supraglótica, glote e subglote. Aproximadamente 2/3 dos tumores surgem na corda vocal, 1/3 na laringe supraglótica, acima das cordas vocais. O tipo histológico mais prevalente em mais de 90% dos pacientes é o carcinoma epidermoide. Os sintomas estão diretamente ligados à localização da lesão. Assim, a dor de garganta sugere tumor supraglótico e rouquidão indica tumor glótico ou subglótico. O câncer supraglótico geralmente é acompanhado de outros sinais, como alteração na qualidade da voz, dificuldade de engolir e sensação de caroço na garganta. O álcool e o tabaco são os maiores inimigos da laringe. Fumantes têm 10 vezes mais chances de desenvolver câncer de laringe. Em pessoas que associam o fumo a bebidas alcoólicas, esse número sobe para 43. Câncer de laringe, esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje.
Muito bom, um tema super bacana para a gente aprender, ter orientações sobre o assunto. E quem vai nos ajudar nessa caminhada já está aqui no nosso estúdio, é o Dr. José Guilherme Vartabian, ele que é cirurgião oncologista, diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do AC Camargo Cancer Center. E eu vou tentar não errar nenhuma vez que eu falar, hein, doutor José Guilherme? Obrigado, viu, pela sua presença, reservar um espacinho na agenda, estar aqui com a gente nessa tarde. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Boa tarde, Zeca, telespectadores. Para mim é uma honra estar participando do programa. Espero colaborar com boas informações para vocês e todos os telespectadores que estão nos acompanhando hoje. E com certeza vai nos ajudar bastante nessa caminhada. Doutor, até antes de eu abrir a participação dos nossos telespectadores, para eles começarem a mandar as perguntas, eu queria abordar um dado que foi dado, inclusive, na nossa matéria de abertura, que já me chama muito a atenção, porque na matéria falou que o câncer de laringe ele é predominantemente verificado em homens. E quando a gente fala de saúde, normalmente o homem é muito mais relaxado com a saúde. A gente vai perceber aqui nas perguntas que vão chegar, a participação feminina é enorme. Os homens estão sempre lá quietinhos, olhando de longe, não se preocupam muito. O fato do homem não cuidar muito da saúde é um dos fatores para o câncer de laringe ser maior, no caso, né, nos homens? Boa pergunta. Eu acho esse fator cultural masculino, de ter dificuldade de procurar atendimento médico, de fazer prevenção rotineira, coisa que é muito diferente nas mulheres, né, já estão acostumadas a fazer uma prevenção desde muito novas, colabora para um perfil que a gente vê muito comum no nosso meio, que é o diagnóstico em fase mais avançada. Tá. Não necessariamente isso seria um fator causal para a doença. A gente sabe que os grandes vilões mesmo, os principais fatores de risco, são o consumo de tabaco e de álcool, principalmente os destilados. E desses dois, o principal é o tabagismo. Realmente, esse é o principal fator de risco. É interessante realmente essa questão, porque normalmente os médicos sempre trabalham muito com prevenção. É uma palavra-chave na medicina e todo profissional que senta aí fala muito disso. Só que quando parece que a gente junta prevenção e homem, são duas coisas que não se juntam mesmo, né? O homem dificilmente trabalha com essa prevenção. E já ficou muito claro na sua resposta que poderia ser muito mais fácil o tratamento se essa rotina, se essa visita ao médico, se essa prevenção, aí nem entrando na questão de abandonar fumo ou bebida, mas numa visita mais regular, fosse feita de maneira mais sistemática, já seria um grande passo, né? Perfeito. Eu acho que é interessante chamar atenção em relação à prevenção. A gente tem dois tipos principais de prevenção, que nós chamamos tecnicamente de prevenção primária. Legal. E prevenção secundária. A prevenção primária nada mais é do que a gente evitar tudo que a gente possa evitar para não ter a doença. Né? A gente tem, para várias doenças, fatores de risco bem conhecidos, como eu falei, cigarro e álcool. Então, se a gente puder não fumar, não consumir o tabaco nas suas mais diversas formas e bebidas alcoólicas, principalmente os destilados, a gente vai estar evitando várias doenças, inclusive o câncer de laringe. Tá. Então, isso seria uma medida de prevenção primária, evitar os fatores que podem causar essa doença. A prevenção secundária é um outro grande problema, que é o diagnóstico precoce. Se a pessoa vai ter essa falta de sorte de ter uma neoplasia maligna, um tumor de laringe, por exemplo, que ele seja descoberto na fase mais precoce, inicial possível, que é onde o tratamento é menos complexo, demanda menos sequelas para os pacientes e as taxas de cura são muito melhores. Legal. O que não é uma realidade no nosso meio. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo mesmo, os números de São Paulo assustam um pouco, né? Mais de 2/3 dos pacientes com câncer de laringe, e na verdade, qualquer área da cabeça e pescoço, mais de 2/3 desses pacientes, o diagnóstico é feito sempre em fase mais avançada. Caramba. O tratamento é mais complexo. Né? E pela própria localização dessas lesões, tanto a doença mais avançada quanto o tratamento, que vai ser muito mais mórbido, mais complexo, vai acarretar sequelas muito importantes em funções primordiais, relacionadas à nossa alimentação, à nossa comunicação, à nossa aparência. E isso também tem um efeito devastador na parte psicológica do paciente e da família como um todo. Né? O paciente que tem doença diagnosticada em fase avançada, que vai ser submetido a um tratamento mais complexo, mais mórbido, que a gente chama, com mais sequelas, cerca de 1/3 deles acabam ficando incapacitados para o trabalho. Então, isso além de ter repercussão física,
funcional para o paciente, para a família, também tem a repercussão socioeconômica para a família e para a sociedade como um todo. Esses pacientes ainda assim estão em fases economicamente ativas. Então, a sociedade também paga um preço alto para esse diagnóstico em fase mais avançada. Então, essa dificuldade do homem procurar atendimento médico, podemos chamar de uma certa negligência. Às vezes tem um sintoma persistente, não vai atrás, e na hora que realmente ele está com uma dificuldade respiratória grande, uma dificuldade de se alimentar muito grande, ou já alguma alteração na aparência, ele vai atrás. E aí, geralmente, o diagnóstico está sendo feito já numa fase mais avançada. Já está adiantado já. Olha, tem muita coisa para a gente conversar, muito assunto, muitas perguntas que precisam ser feitas, nós vamos tentar colocar todas aqui na mesa, mas eu quero contar muito com a sua participação, para a gente poder tirar também a sua dúvida, o seu questionamento, de repente também a sua experiência com essa situação, tá certo? Se você sofreu, ou conhece alguém, ou tem alguma situação assim também, para você poder mandar para a gente conversar. Você pode fazer isso pelo telefone, o código 11, o 3337-5886, você liga, você pode falar ao vivo aqui com a gente no estúdio, ou deixar a sua pergunta com a produção. Se você preferir, você vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e por lá mande a sua pergunta também. Dê preferência à mensagem de texto, tá bom? Se você mandar um áudio, eu não vou conseguir ouvir durante o programa. Mas então manda lá a sua pergunta por texto, que daí fica mais fácil. Tanto pelo telefone quanto pela mensagem lá no Instagram. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. É só você avisar, tá bom? Que você não quer que o seu nome seja identificado. A gente não quer gerar nenhum constrangimento, mas quer conversar com você, poder bater papo e poder tirar a sua dúvida de maneira mais específica, tá certo? Doutor, eu queria... Na verdade, primeiro já vou tirar uma dúvida que eu acho que vai aparecer. Você falou do tabagismo e de qualquer tipo de tabagismo. Tem uma moda muito recente aí daquela história do narguilé, não sei direito como é a pronúncia, mas eu sei que é muito comum, principalmente entre os jovens ou aqueles de cultura árabe, se eu não estiver enganado, da utilização desse instrumento. E muita gente, para justificar, ainda fala que é menos prejudicial que o cigarro, tira as impurezas, não sei direito, mas usa-se muito. Esse tipo também é um problema? Infelizmente é um problema, Zeca. Qualquer tipo de tabaco, nas suas mais diversas formas, o cigarro comum industrializado, o cachimbo, o charuto, cigarro de palha, o tabaco de mascar, maconha, narguilé, cigarro eletrônico, todos são nocivos para a nossa saúde, todos, sem dúvida nenhuma. Uma coisa interessante é que, dependendo do tipo de tabaco que a pessoa consome, ela tem uma predisposição maior para diferentes sítios anatômicos da ocorrência do tumor. Por exemplo, quem fuma cachimbo tem com mais frequência tumores do céu da boca, nós chamamos de palato. Quem masca tabaco, tem esse hábito de mascar tabaco, e tem países da Ásia que isso é muito frequente, na Índia principalmente, tem muito tumor da face interna da bochecha, que nós chamamos tecnicamente de mucosa jugal. E o cigarro comum do dia a dia, realmente o sítio mais frequente é língua, assoalho da boca, laringe, faringe e pulmões. E também esôfago. São vários locais que a gente tem com uma certa frequência tumores tabaco induzidos. Esses são os principais. E isso é importantíssimo porque às vezes fica nesse imaginário coletivo de que não faz mal, de que não sei o quê, e daí a opinião do especialista realmente falando que isso faz mal realmente. Outra questão, você mencionou a demora em procurar o tratamento. Você já deu alguma pincelada ali na questão dos sintomas. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, doutor, para a gente poder deixar claro, inclusive, para o nosso telespectador, quais são os sinais, assim, aquilo que vai aparecer, onde a pessoa deve ligar um alerta. Já imaginando que a pessoa não vai fazer aqueles exames de rotina, então quando ele tiver esses sintomas, vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, ou a persistência de algum sintoma, como é que isso funciona, onde é o momento que a pessoa fala, agora eu preciso procurar um especialista? Ótima pergunta, Zeca. Se eu não fizesse, eu ia fazer para você essa pergunta. A gente só vai desconfiar de uma doença a partir do momento que a gente conhece essa doença e sabe como que ela se manifesta. Então, o que a gente mais orienta a população é que qualquer sintoma novo na região de cabeça e pescoço, uma dor persistente, uma rouquidão persistente, uma feridinha ou um nódulo na cavidade oral persistente,
um nódulo cervical, o famoso caroço no pescoço persistente, que perdure mais que 2 semanas, são sintomas de alerta para esse tipo de patologia. Tá? Principalmente se for adulto, tabagista e etilista. Aí o ciclo se fecha por completo. Realmente é esse paciente que tem que ser visto por um especialista, ou por um clínico geral, ou por um otorrinolaringologista que tem essa capacidade de fazer um exame físico bem feito e pensar nesse diagnóstico e encaminhar para o especialista. Então, laringe especificamente, que é o tema de hoje. Dentro da laringe, a introdução foi muito feliz, nós temos 3 subsítios, mas o mais frequente são os tumores que se originam nas próprias pregas vocais, que só chamam de corda vocal. O primeiro sintoma é a rouquidão, e é uma rouquidão que não passa. Uma rouquidão que a gente tem por um processo inflamatório, uma laringite, um quadro viral, ou mesmo um evento que você frequentou, que era barulhento, falou muito alto, geralmente no dia seguinte está um pouco rouco, disfônico. Sim. Né? Mas isso melhora em 2, 3, 4, 5 dias no máximo. Uma lesão maligna não vai melhorar. Ela vai persistir por muitos dias e vai piorar com o tempo. Então, rouquidões persistentes e progressivas, que não melhoram em pelo menos 2 semanas, são suspeitas. Não quer dizer que isso é igual a câncer de laringe. Sim, sim. Podemos ter lesões benignas, nódulos vocais, sulcos, cistos, lesões traumáticas podem acontecer, tá? Mas é um sinal de alerta que tem que procurar um especialista. Nas lesões que são a segunda em frequência, a localização, que é a região para cima da corda vocal, já o primeiro sintoma não é rouquidão, é algum desconforto ou alguma dor para deglutir alimentos ou água. Então começa a ter uma dor para engolir, começa a se engasgar, às vezes com a própria saliva, com alimento, geralmente com os líquidos você engasga mais, também são sintomas de alerta. Então, dor, engasgos, dificuldade para engolir, também persistentes, são sinais de alerta. Tá? Obviamente que as principais causas desses sintomas, que são as causas inflamatórias e infecciosas, você vai ter uma resolução em um curto espaço de tempo, geralmente em 1 semana. Os casos infecciosos, vai ter febre associada, sabe, quem já não teve amidalite, algum familiar, sabe como dói, febre alta, dor no corpo. Quadro infeccioso inflamatório, claro, obviamente não é um sintoma suspeito. Você vai tratar com antibióticos, anti-inflamatórios. Isso vai regredir em 1 semana, 10 dias no máximo. Mas persistiu 2, 3 semanas, tem que ser visto por um especialista. E essa informação é o que vai mudar o panorama que eu falei para você anteriormente, né? Para que a gente inverta, né? Que 2/3 pelo menos que vão ter a doença, a infelicidade de ter a doença, que seja numa fase mais inicial. Outra coisa que a gente escuta muito, doutor José Guilherme, muito comum até, e eu sempre toco nesse ponto aqui, e muitos especialistas falam que não é só do brasileiro, mas é uma questão da população mundial, do ser humano, a automedicação. Então nós estamos falando ali, às vezes até de um profissional que utiliza muito a voz, um professor, por exemplo, um profissional de rádio que tem assim, e tem alguns cuidados e às vezes tem a voz um pouco mais prejudicada. E faz uso de medicação de maneira constante, porque não pode ficar sem. E vai utilizando. Em alguns casos até pede no vizinho, olha, o meu médico passou, isso é maravilhoso, pode usar que é bom, vem aqui, vamos lá, e vai tomando. O quanto isso é um problema também nessa questão por mascarar esses sintomas. Então, o doutor falou aí de 2 semanas com dor, às vezes o cara até não sente tanto tempo, né? Mas ela não vai embora, ela fica um tempinho, daqui a pouco volta, e aquele remedinho vai mascarando. Como é que funciona isso? Exato, isso é um fator que prejudica muito esse diagnóstico em fase inicial e é muito comum no nosso país, tá? É muito comum. Tem um trabalho interessante até que um dos meus mentores, o professor Kowalski, fez há uns anos atrás, mostrando que não é só o paciente que às vezes é o principal responsável por esse atraso no diagnóstico. Também uma fração pequena, mas existe, em torno de 10 a 15% dos pacientes passaram por algum profissional da área da saúde e esse profissional não foi capaz também de fazer o diagnóstico. E muitos deles começam a medicar com anti-inflamatórios, com antibióticos, pensando sempre nas doenças mais comuns. Certo. Isso também é um grande problema. Se o paciente se automedicar com muita frequência, realmente ele vai mascarar os sintomas, vai retardar, vai aliviar parcialmente, temporariamente, mas está só perdendo tempo, arrastando. Então, a recomendação sempre é procurar realmente um profissional da área da saúde, de preferência, que atue nessas áreas, para ter um diagnóstico mais preciso possível. Uma coisa que se chamou a atenção, eu acho que vale a pena reforçar, todo profissional da voz, eu acho que tem que ter na sua agenda
uma avaliação periódica com a fonoaudiologia. Legal. A profissional da fonoaudiologia é fundamental para você manter a sua qualidade vocal, principalmente vocês, repórteres, jornalistas, cantores, que são profissionais da voz, que usam a voz com uma frequência muito maior que profissões normais do dia a dia, precisam ter um especialista por perto. Tem alguns cuidados que são muito importantes na nossa laringe para preservar a nossa qualidade vocal. Legal. Então, vale a pena, acho que você deve ter já pela empresa, você mesmo, ter um profissional dessa área orientando vocês para os melhores cuidados. Isso é muito importante. Legal. A gente vai falar mais sobre essa questão também. Eu quero saber se chega a ser um grupo de risco. Então, uma palavra da moda também. Mas vamos atender uma ligação antes. Já vai falar com a gente aqui o Bruno, e ele fala aqui de São Caetano do Sul, ABC de São Paulo. Bruno, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Está me escutando direitinho, Bruno? Alô, Bruno? Oi, te escutando bem. Oi, Bruno. Nós também já estamos te escutando já aqui no estúdio, tá bom? Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Eu gostaria de saber do doutor se é verdade, se aquele refrigerante famoso pode provocar algum tipo de câncer. Tá. Obrigado, Bruno. Pelo que eu entendi, o refrigerante famoso, exato. Pode causar. Isso é uma lenda urbana. Tipo a gente não tem nenhuma evidência científica que isso é um fator de risco para algum tipo de neoplasia. Ele é sim um fator de risco para outros problemas, obesidade principalmente, diabetes tipo 2. Um dos grandes responsáveis pela obesidade infantil hoje no país é o consumo de refrigerantes. Né? Então isso deve ser evitado, principalmente pensando nessas outras doenças. Mas a relação com neoplasias malignas ainda carece de confirmação científica bem desenhada, que seja realmente confirmatória. Isso a gente não tem. Sim, muito bom. Valeu, Bruno. Obrigado. Doutor, a gente falava antes aí, inclusive, sobre o diagnóstico precoce relacionado principalmente ao câncer de laringe, que nós estamos conversando aqui. O que a gente conseguiu observar muito durante essa grande pandemia, e aí relatos de várias especialidades, de pessoas que faziam tratamento e foram sumindo desse tratamento por conta do medo relacionado ao contágio da Covid-19. Como é que funcionou? Como é que você observou no seu dia a dia essa questão? Como é que foi o seu dia a dia? Como é que ficaram os atendimentos? Como é que eles estão agora aí fazendo esse panorama aí relacionado a essa pandemia? Muito boa pergunta, Zeca. Acho que todos nós, seres humanos, frente a esse tipo de informação que nós recebemos, né, via mídias de grande penetração, nos assustamos. E o paciente também. Né? Então, é natural você se retrair, você parar com as suas rotinas. Então, nós tivemos nos meses de março e abril e primeira quinzena de maio uma queda muito grande nas consultas. Né? Como na apresentação já até foi apresentado, eu trabalho no hospital de referência, que é o C. Camargo Cancer Center, uma clientela que vai desde paciente privado, saúde suplementar e SUS. Nós tivemos uma diminuição de quase 80% no meu departamento em abril. As pessoas realmente estavam com muito medo e tem um fundamento. Né? Você vê matérias na televisão, uma coisa incerta ainda, a gente está ganhando conhecimento ainda no dia a dia. Sim. Então, acho que foi natural essa diminuição da procura, esse medo nos pacientes. Mas passando março, abril, maio, nós começamos a ver que existia uma maneira de tentar proteger um pouco o fluxo desses pacientes, oncológicos principalmente, que apesar de serem grande parte deles estarem numa população que pode ter um fator de risco um pouquinho a mais para um caso de Covid mais um pouco grave, a gente tentar fazer um fluxo mais protegido, separado de pacientes sintomáticos, usando máscara, álcool gel, evitar o contato e diminuir, aumentar os espaços entre as consultas, para tentar minimizar esse risco e o paciente manter o seu controle, o seu tratamento, o seu acompanhamento. Então, com o passar desse tempo, junho, teve também algumas campanhas também na mídia para alertar sobre isso, né? Que não é só o Covid que mata, né? A gente tem outras patologias que também matam e matam mais que o Covid proporcionalmente. Câncer é uma delas. Então, a gente começou a reforçar e trabalhar um pouco isso nas mídias, mostrando a importância de quem tem sintomas suspeitos ou estava em vigência de um diagnóstico, de um tratamento, retornar aos seus especialistas para dar continuidade nisso.
Existem alguns trabalhos agora analisando qual que será o impacto desses 2, 3, 4 meses de queda no movimento, na procura e nos tratamentos. E existe uma estimativa de que nos próximos anos a gente vai ter um aumento de mortalidade de pacientes oncológicos por esse retardo no diagnóstico, esse protelamento de tratamento, mas foi uma coisa que acabou acontecendo de forma necessária no primeiro momento. Sim. Então agora sim, a partir de julho e agosto, os pacientes voltaram mais ao seu acompanhamento, retomaram as consultas para diagnóstico e tratamento. Né? Então a gente conseguiu hoje, pelo menos na maioria dos casos que nós atendemos no AC Camargo, um fluxo mais protegido para esses pacientes. Então a gente está tendo uma demanda maior. Estamos quase retornando ao movimento normal da era pré-Covid. Tá? Então é importante esse alerta, né? Não esqueça das outras doenças, dos seus acompanhamentos. Tá? Obviamente que a gente, num primeiro momento, fizemos uma triagem. Pacientes já foram tratados, estavam só em segmento, a gente alongou um pouco os intervalos. Naqueles com diagnóstico já de patologias não tão agressivas, mais indolentes, a gente retardou um pouquinho o tratamento sem grandes prejuízos. Mas pacientes com doenças mais avançadas, mais agressivas, a gente expôs os riscos e os benefícios do tratamento mesmo durante a Covid e fomos para tratamento. A gente sabe que a repercussão é muito mais grave. Tá? Doutor, até me permite fazer uma pergunta ainda relacionada a essa questão da pandemia, que é um tema que eu acho particularmente muito interessante, parece ser uma ferramenta muito útil. Eu queria que o doutor comentasse um pouquinho da telemedicina, que era uma ferramenta que, se eu não estou enganado, desde 2002, pelos corredores do Conselho Federal de Medicina, passa aqui, passa ali, e nada de aprovar, definir, mas precisou fazer agora por conta desse surto enorme, aí teve que aprovar. Como é que isso entrou no dia a dia de vocês, a funcionalidade disso e a sua observação para a utilização desse tipo de ferramenta nesse mundo pós-pandemia, vamos dizer assim, vai? Como é que o doutor imagina isso? Bom, num primeiro momento, houve muita resistência do próprio CFM, Conselho Federal de Medicina. Né? Para você ter uma ideia, eu tenho alguns conhecidos na área de gestão e saúde, que trabalham muito com startups, e tinha uma estimativa de mais de 1.000 startups loucas para entrar nesse mercado de teleconsulta, teleatendimento, telemonitoramento, né? Só esperando uma brecha das leis. E esse grupo acabou tendo uma certa sorte dentro dessa falta de sorte da pandemia, que foi necessário isso. E a gente, depois que viu que foi necessário, o quanto isso está ajudando. Então, acho que é uma modificação que veio para ficar. Eu acho que quando passar a pandemia não vai revogar essa licença, que a princípio é uma licença temporária. Mas acho que ela vai ficar, porque ela ajuda muito mais do que atrapalha. Ela propicia você ver os pacientes à distância com mais segurança. Você propicia, eventualmente, atendimentos para pessoas que estão em locais distantes, que não têm a opção de ter o atendimento de um médico especialista, de um centro de referência. Então, você permite que esse paciente possa ter uma consulta, por mais que ela tenha algumas limitações em relação ao exame físico. É muito difícil avaliar um paciente com câncer de laringe sem fazer um exame da corda vocal. E não tem como ele abrir a boca pela câmera e você enxergar a laringe. Não dá para enxergar. Você tem que ter uma ferramenta para examinar uma câmera, ou rígida ou flexível. Mas os sintomas, alguns exames de imagem pode ajudar. E você pode ajudar esse paciente. Claro que não é um exame perfeito, mas você pode ajudar esses pacientes. Então, acho que mesmo você não tendo um exame físico totalmente completo, o paciente ciente disso, das limitações do método, você pode ajudar muito mais esses pacientes. Então, a gente tem feito isso no AC Camargo, muitos colegas fazem no consultório, eu também faço. Tá? A gente tem ferramentas para isso que ajudam. Obviamente, tem casos que a gente fala, olha, chegamos num limite, vamos tentar fazer presencial, vamos ver um horário mais tranquilo para você vir, a gente examinar, um exame mais detalhado, aí esse paciente vem fisicamente. Mas grande parte você consegue dar uma boa orientação, uma boa ajuda mesmo à distância. Então eu tenho a percepção de que isso vai ser mantido, que está agregando muito valor e ajudando populações de áreas distantes que eram carentes de especialistas e agora está ali na sua mão. Né? Eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Legal. E até para uma realidade de cidade grande também, às vezes como São Paulo, onde os deslocamentos não são tão simples quanto a gente imagina, às vezes uma consulta para levar um exame, para levar um resultado de exame, e aí isso também vem e facilita demais. E dependendo da situação do paciente, os deslocamentos não são nada simples, né? Concordo perfeitamente. Não são nada simples, dependendo da situação de cada paciente também. Exato.
Doutora, a gente falou da questão do tabaco e da bebida como principais fatores relacionados ao câncer de laringe. A gente sempre fala também, escuta muito, situações relacionadas à alimentação / hábitos de vida. Vamos dizer assim, que daí fica até um campo um pouquinho maior. Como é que essa situação entra relacionada ao câncer? Porque sempre aparecem perguntas desse tipo. O que eu posso comer que vai ajudar? O que eu não devo comer que vai fazer mal? Tem essa relação direta ou é mais uma questão mesmo de você ter essa noção de hábitos melhores da sua vida? Hábitos melhores. Legal. Tudo que é bom para o coração também é bom para não ter câncer. Então, você ter uma alimentação balanceada, isso está comprovado. Você ingerir 2 a 3 porções de frutas, verduras e legumes frescos diariamente, 2 a 3 porções, você diminui pela metade o risco de um câncer de cavidade oral, por exemplo. Tá. Você sabe que a obesidade está associada a agir como um fator de risco para vários cânceres. Câncer de mama, câncer de cólon, intestino grosso, câncer de estômago, câncer de endométrio, tem muita associação com obesidade. Tá? Então, você ser obeso, você ser sedentário, também, além de ter o risco cardiovascular, você também tem um risco aumentado para também alguns tumores malignos. Dieta muito rica em gordura, em carne vermelha, está associado a um risco aumentado também para câncer coloretal, que é do intestino grosso, a parte final do intestino, que é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, hoje no sexo masculino. Então, tipo de dieta, obesidade, sedentarismo, é ruim para o coração, também é ruim para câncer. Tá? Então, faz sentido você ter uma alimentação saudável, balanceada. Evitar ser gordinho e evitar ser sedentário. Tá certo? Isso é fundamental e a gente escuta muito isso por aqui também no programa. Outra questão, até porque eu acho que a gente consegue fechar esses assuntos relacionados à pandemia, doutor, que eu lembrei aqui durante a sua resposta, que a gente também vê muitas doenças relacionadas à questão de ansiedade e estresse. E essa época tem tudo a ver, é o assunto do momento, ansiedade, estresse, questões relacionadas à saúde mental também muito em alta nesse momento. Tem relação com essas questões do câncer, talvez não necessariamente da laringe, mas como é que isso funciona e como é que entra nesse roteiro aí dessas doenças? Isso é uma seara ainda a ser desbravada, mas até então a gente não tem nenhuma informação cientificamente robusta que possa correlacionar depressão, humor mais deprimido com causa de câncer. O que a gente às vezes associa ao paciente que tem um câncer e está com humor mais deprimido, tem depressão, por algum motivo isso influencia o sistema imunológico e você tem um favorecimento de uma progressão da doença, talvez de uma forma mais acelerada. Então, isso tem alguns trabalhos que especulam sobre isso. Mas como um fator causal, a gente carece de informação mais robusta. Tá? Sim, isso é importantíssimo porque são também dúvidas que sempre aparecem relacionadas à questão da nossa saúde mental, principalmente ansiedade e estresse, que estão relacionadas a várias outras doenças também e que é super importante a gente pautar aqui e deixar isso claro também, porque com certeza dúvidas vão aparecer sobre o assunto. Doutor, você falou ali do exame que precisa ser realizado. Eu queria falar um pouquinho sobre ele também, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Qual é esse exame, como esse exame é realizado e qual é esse exame que precisa ser realizado para detectar o câncer de laringe? Perfeito. Como a laringe está numa localização que nós não conseguimos enxergar com o nosso próprio olho, né, uma visão direta, a gente tem que fazer um exame indireto. Nós temos 3 maneiras. Uma maneira que era mais rústica e tem que ter uma certa experiência para fazer é um exame com um espelho, aquele espelhinho redondinho do dentista, chama espelho de Garcia. Tá. Você consegue projetá-lo lá atrás da úvula e por reflexo você vê a laringe. Mas é um exame que demanda experiência, tem que ter uma boa iluminação, não é o ideal, mas dá para se virar com esse aparelho nos rincões aí que não tem a instrumental armado, que seria o melhor, que são as câmeras. Nós temos 2 tipos de câmeras, uma câmera rígida, que a gente coloca pela boca e com a câmera ela vai captar a imagem da laringe, vamos ver numa tela, no monitor, imagem muito boa, qualidade muito rica, é um bom exame. E o segundo aparelho é um flexível, uma câmera flexível, chama nasofibrolaringoscópio, que você coloca pelo nariz. Ele vai flexível, vai por trás da úvula, por trás da campainha, e nós vemos a laringe até mais próxima do que essa câmera rígida. Das duas, a pela cavidade nasal ela é mais confortável, por incrível que pareça. Tá. A da boca, às vezes, desencadeia um reflexo de
de vômito, de náuseas, muitos pacientes não toleram. Então, grande parte dos especialistas na área, otorrinolaringologistas, cirurgião de cabeça e pescoço, temos no consultório esse aparelho flexível para examinar com mais detalhamento pela cavidade nasal a laringe. E depois de uma suspeita de uma lesão de laringe, a gente parte para exames de imagem convencionais, são as tomografias, ressonâncias, para complementar a nossa avaliação. Depois o doutor vai comentar que sinais que vão aparecer ali, que vão ser necessários outros exames, como é que vai estar aquela região ali, que vai acender o alerta no médico para ele continuar na investigação, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo e eu quero pedir para você aproveitar, são 2 minutinhos, é um break bem rápido, para você elaborar a sua pergunta e mandar para a gente. Pelo telefone, código 11 3337-5886 ou pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Aproveita o intervalo, elabora a sua pergunta e manda pra gente, tá certo? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, intervalo rapidíssimo aqui no Consulta ao Doutor e nós já estamos de volta para a gente continuar falando sobre câncer de laringe. É sempre um assunto delicado, sério, mas importantíssimo da gente falar, da gente abrir espaço, da gente tocar no tema e levar informação até você. Recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa super agradável, o Dr. José Guilherme Vartanian, ele que é cirurgião oncologista e diretor do Departamento de Cirurgia de Pescoço, de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do AC Camargo Cancer Center, que gentilmente atendeu o nosso convite e ele que está nos ajudando a falar sobre o assunto, tá? Eu já vou começar esse bloco com algumas perguntas que chegaram, mas antes disso, deixa eu só reforçar com você o nosso QR Code, ele já aparece aqui no canto superior do seu televisor, ele que vai te levar até o nosso canal do YouTube. Aproximou o celular, você chega lá, se inscreve no canal e ative as notificações, tá certo? Para você não perder nada da nossa programação. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, ao vivo, com sinal de internet, em qualquer lugar que você estiver, inclusive dentro da sua casa. De repente, se for lá na cozinha pegar um copo d'água, um cafezinho, leva o celular lá que você vai continuar nos assistindo. Além de você ver e rever todas as nossas entrevistas de todos os programas, só lembrando que demora uns 3 ou 4 dias para a entrevista ficar disponível lá no YouTube. Ela precisa passar por uma ediçãozinha para subir na plataforma, tá certo? Mas ela fica disponível lá para você, pode procurar depois, tá bom? Dr. José Guilherme, vou pegar assim, chegaram algumas perguntas aqui, e aí eu vou pedir para o doutor até me ajudar, porque muitas vezes o telespectador tá na minha frente. Ele já vai pensando antes e conhece muito mais do assunto do que eu. Olha só, chegou a seguinte pergunta. Como esses pacientes recebem os materiais para uso pós-cirurgia? Eu imagino que ele está falando de uma cirurgia de câncer de laringe aqui. Que materiais são esses? Que cirurgia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito, excelente pergunta. Acho importante tocar nesse assunto. Como eu falei para você, mais de 2/3 dos pacientes chegam para a gente com a doença em estágio mais avançado, que é muito triste, mas temos que encarar isso de frente. E um dos tratamentos que nós temos para a doença avançada de laringe é a remoção completa da laringe, a laringectomia total. Tá. Então o paciente ele remove a laringe, é fechada a faringe, ou seja, a via do alimento ela é preservada, não vai mudar. Mas a traqueia ela é suturada na pele, na região inferior do pescoço. Chamamos de traqueostomia. E é uma traqueostomia definitiva. Tá. Então, o paciente que é vítima de um tumor avançado, que você operou com essa cirurgia radical, ele vai ficar respirando pelo pescoço. Então, a via aérea é aqui embaixo. Quando a gente respira pelas vias normais, o ar até chegar no pulmão, ele vai sendo filtrado, umidificado e aquecido até chegar no pulmão. Respirando pela traqueostomia, o ar vai entrar mais seco, mais sujo, mais frio. Isso causa uma reação do pulmão, uma produção excessiva de muco. Então, esses pacientes começam a ficar mais secretivos e tem uma predisposição para mais infecções, broncopneumonias, que nós chamamos.
né? Então, esses pacientes se beneficiam muito do uso de alguns filtros que você pode acoplar na traqueostomia, que ele vai, de certa forma, imitar, não perfeitamente, mas ajudar muito, as vias naturais. São pequenos filtros que você acopla, aí esse acoplamento é feito através de um adesivo que você cola na pele, ou de uma cânula especial, geralmente de silicone, que não machuca tanto, e você acopla esse filtro e usa um filtro por dia. Ele vai filtrar o ar, vai reter, para entender melhor o telespectador. Quando você eventualmente vai em frente a um espelho, um vidro e faz aquele movimento de baforada, não fica embaçado o vidro. Aquilo ali é o vapor, é a umidade, é calor, e esse vapor, com a própria respiração, ele vai acumulando nesse filtro. Então, a partir de alguns minutos que você está respirando por ali, o ar começa a ser filtrado, aquecido e umidificado. Então, você regride muito, diminui muito a incidência de infecções, a produção de muco. Então, isso dá uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Tá? Só que esses insumos, o adesivo, esse filtro, eles não são ainda cobertos oficialmente pelo SUS, na sua lista de insumos que ele fornece aos pacientes. Tá. Então, atualmente, a gente tem um esforço nacional. Eu também faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, já há alguns anos. E nós temos uma parceria muito forte, vale a pena aqui salientar. Existe uma ONG, chama ACBG, Associação de Câncer de Boca e Garganta, que é liderada por uma paciente que foi laringectomizada, que ela tem uma energia muito grande, briga muito, nos ajuda muito. E ela, pelo esforço dela e dessa entidade, a gente conseguiu alguns benefícios, mas ainda não tão extensos para todas as áreas. Tá. A gente conseguiu alguns avanços importantíssimos em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, o SUS já incorporou esses insumos, né? A gente está tentando uma briga nacional. A senhora Melissa, que é a líder dessa ONG, é uma pessoa muito interessante, ela vai atrás, ela mexe, ela é proativa e eu parabenizo ela aqui publicamente pelo todo o esforço que ela tem feito por essa população de pacientes, que é muito importante para eles, para todos nós. E a gente está conseguindo algumas coisas, né? Então, a gente tem algumas coisas que elas conseguiram já. A gente conseguiu, no final do ano passado, incorporar um aparelho chamado laringe eletrônica, que é um vibrador laríngeo, que ajuda o paciente a se comunicar. É uma maneira mais simples. A qualidade dessa voz é mais robotizada, não é tão boa, mas ele se comunica bem com esse aparelho. O SUS já está incorporando, mas ainda não entrou na prática. Tá. Toda uma burocracia do nosso país, mas isso com certeza já foi incorporado. A Conitec, a comissão que vê essas novas tecnologias, já aprovou. Então, isso é uma questão de tempo, eu acho isso cair na prática. Mas faltam esses insumos de adesivo, de filtro, que já conseguiu em Santa Catarina, mas está ainda tentando conseguir nos outros estados. Acho que a briga por estado talvez seja mais produtiva e mais rápida do que a briga nacional. Então, acho que a gente está caminhando para isso. Então, são insumos que hoje a gente prescreve para os pacientes. Alguns pacientes que têm planos de saúde, a gente consegue, para alguns pacientes, que o plano arque com esses dispositivos, mas a grande maioria dos pacientes compram do próprio bolso. Tá. Como grande parte dos pacientes são pacientes do sistema público de saúde, era bom que o governo pudesse ajudar esses pacientes. E já existe uma lei para isso. Na verdade, o paciente que tem uma traqueostomia definitiva, a gente chama de paciente ostomizado. E já temos na lei, o paciente ostomizado, ele é classificado como paciente que tem portador de uma deficiência. Tá. Então, ele tem algumas benesses legais e fiscais. E o SUS já fornece esses insumos para ostomias do aparelho digestivo, que são as mais comuns. Tá. Como eu te falei anteriormente, o câncer de intestino grosso é um dos mais comuns. Então, muitos pacientes têm essas bolsinhas de colostomia, né, para reservatório de fezes, alguns de urina também. E esses insumos já estão incorporados no Sistema Único de Saúde, já é fornecido. Por que não para ostomia do pescoço, para traqueostomia? Então, essa é uma briga que acho que a gente vai acabar vencendo, mas é árduo do processo. Então, a gente está no meio dessa fase de tentar sensibilizar os políticos, os gestores quanto a isso. Né? A própria CBG conseguiu já uma orientação do secretário de saúde aqui do estado, como tentar conseguir esses insumos, pelo menos na pandemia, de uma maneira emergencial, vamos dizer assim, um pedido de material não padronizado, né? Mas muitas instituições públicas ficam com um certo temor de tocar isso à frente, porque existe uma lei até que, se você começar a prescrever e sugerir tratamentos que o SUS não cobre, a instituição que está
prescrevendo, indicando isso, vai acabar com esses custos. Então, existe esse receio. Então, a gente está naquele limbo, né? Tem uma vontade de fornecer, mas ainda não está no papel. Será que a gente vai ser penalizado se a gente colocar no papel? Então, a gente está nessa fase de ajuste, mas eu acho que é uma conquista que vai ser logo, em breve, e é muito importante para esses pacientes. Então, isso são esses insumos que provavelmente um dos ouvintes, telespectadores, perguntaram. Sim. E tem também um outro insumo que também é fundamental, que é uma prótese, que é o que faz o paciente falar quase que normalmente. Uma prótese, chama prótese fonatória. A gente faz uma comunicação entre a traqueia, que é onde nós respiramos, onde o ar passa até os pulmões, com o esôfago cervical, que é onde passa o alimento. A gente faz um furo, uma comunicação. E você tem que colocar uma válvula ali, para que ela permita que o ar passe para a faringe e a gente articule esse ar e fale, mas não permita que o alimento, o líquido, passe da faringe e do esôfago para a via aérea, para você não se afogar com secreção, com líquido, com alimento e fique sem ar. Essa prótese também, esse insumo, o SUS até paga. Na cirurgia que você vai colocar essa prótese, o SUS paga isso. Infelizmente, o valor que ele paga não cobre todo o valor do material, que é um material importado. Cobre praticamente 1/3 ou menos, agora com o dólar alto, do valor. Mas a maioria das instituições que tratam esses pacientes, você Camargo, por exemplo, ele banca esse prejuízo no papel, porque ele se preocupa muito realmente com o paciente, né? Então, o hospital absorve esse prejuízo, mas a gente fornece lá. Mas não são todas as instituições que têm essa capacidade. Sim. Né? Então, alguns pacientes acabam não tendo acesso a esse material. Então, é uma coisa também está na lista aí das brigas. Tem alguns projetos de lei já em andamento de tramitação no Congresso para tentar viabilizar isso para o SUS. Então, acho que isso é fundamental, essa conquista. Tá? Então, algumas instituições conseguem fornecer, mas outras, infelizmente, muitas nos rincões do país não conseguem. Tá? E essa prótese fonatória, ela deve ser trocada periodicamente, 1, 2 vezes por ano, dependendo de cada paciente, mais ou menos secretivo, etc. E essa troca o SUS não cobre. Ele cobre a primeira colocação parcialmente, mas não cobre as trocas. Então, é uma briga que a gente está tendo já há algum tempo, mas a gente fomos turbinados aí com a CBG, que está vindo com uma energia grande, e a gente está conseguindo, com essa associação liderada por uma paciente, né, você consegue, acho que, sensibilizar mais os gestores, e eu acho que a gente está próximo dessa conquista. Tá? Então, acho que é até importante falar isso publicamente, sim, que é uma realidade, e a gente, como especialista, estamos juntos com os pacientes tentando essas melhorias. Sim. Mas eu acho que vale a pena salientar o papel da CBG em nível nacional, que é um trabalho formidável e digno de aplausos aí. Sim, doutor Guilherme, inclusive o assunto é interessantíssimo, porque assim, surgiram várias questões assim na minha cabeça enquanto você comentava. Eu vou focar um pouquinho mais na questão do paciente, porque assim, na sua resposta fica claro que a pessoa vai ter que se reinventar completamente no quesito sentidos. Exato. No quesito fala. Eu fiquei aqui intrigado com o cheiro. Como é que funciona isso, assim, do cheiro, por exemplo? Exatamente, excelente pergunta. Como o paciente respira pelo pescoço, né, respirador cervical, o ar não passa mais naturalmente pelas fossas nasais, que é onde estão nossas terminações nervosas para o olfato. Então, esse paciente ele passa por treinamento com a fonoaudióloga, né? As fonos especializadas em pacientes com câncer de cabeça e pescoço têm manobras, têm técnicas para fazer esse paciente voltar a sentir cheiro. Caramba. É difícil explicar, mas assim, acho que a manobra mais comum que elas fazem é o bocejo educado. Como se fosse bocejar, mas sem abrir a boca. Você cria um certo vácuo na cavidade oral e ele faz uma pressão negativa, ele puxa o ar de algum lugar. O lugar que está aberto é o nariz. Então, entra um pouquinho de ar pelo nariz e esse paciente sente o cheiro. Então, é incrível isso. Então, o papel da fono na reabilitação de pacientes sem laringe é fundamental. Tá? É essencial, um serviço de referência em câncer de laringe tem uma equipe de fono capacitada para reabilitar esses pacientes. Então, é uma parceria cabeça, pescoço, fono, que são importantíssimos para esses pacientes. Sim. Até pela questão da fala também. Exato. Eu mencionei o cheiro aqui, mas a fala também vai ser alterada, vai precisar de um novo aprendizado, a pessoa vai ter que se redescobrir falando também. Perfeito. A gente tem hoje na prática clínica 3 maneiras do paciente voltar a se comunicar.
a chamada voz esofágica, que teoricamente é a mais natural, você não tem que comprar nenhum aparelho, nenhuma prótese, nenhum vibrador, nada. Só que nem todos os pacientes têm a cognição, têm a coordenação de conseguir desenvolver essa fala. Ele vai deglutir o ar, injetar o ar para a faringe e vai voltar esse ar articulando. Esse ar vibra a mucosa da faringe e produz o som. Mas é uma técnica que você tem que deglutir, injetar o ar e voltar articulando algumas palavras. Então, a fala fica mais encadeada, ele vai falando palavra por palavra. E nem todos conseguem desenvolver uma técnica boa, que fica uma voz mais fluente com essa técnica. A outra maneira que seria mais simples é o vibrador laríngeo, que no papel já foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde. Ainda falta isso chegar na ponta, né? Tá na prática clínica mesmo, onde o paciente ele liga um vibrador, fica lá vibrando continuamente, ele encosta em alguma região da boca ou do pescoço que está com tecido mais mole, menos rígido, e só de abrir e fechar a boca, ele faz uma caixa de ressonância, ele vai articulando um pouco aquela vibração e ele consegue se comunicar. Caramba. A única coisa é que é um tom mais monótono, então é uma voz mais robotizada, mais monótona, é fácil de adquirir, fácil de comunicar, mas não é melhor qualidade. E a terceira forma, que é considerada padrão ouro no mundo, é você colocar essa prótese, que seria a voz esofágica, só que o ar vem dos pulmões, não vem da própria boca, entra e sai, entra e sai. Ele enche a caixa torácica, enche os pulmões, na hora de soltar o ar, ele vai ocluir a traqueostomia, o ar passa por essa prótese, vai para a faringe, vibra a mucosa da faringe e ele fala. Tem pacientes que falam quase que normalmente. Caramba. Eu tenho pacientes que usam essa prótese e trabalham como vendedores por telefone. Poxa, deve cansar um pouco, mas alguns trabalham isso. E é muito interessante. E tem algumas iniciativas, acho que todo serviço de referência acaba montando grupos, né, de ajuda de pacientes. A Secamargo é um deles, o INCA é outro, um grupo no Sul. Acabam juntando esses pacientes e fazem corais. A gente tem um coral de laringectomizados do Secamargo. Todo ano eles fazem algumas apresentações, é muito emocionante. É muito emocionante. Que bacana. Doutor José, outra questão que me saltou muito assim, durante a sua fala, nós estamos numa briga aí, pelo que você está dizendo, para o governo, para o SUS, né, no caso do SUS, liberar insumos para um número aí que você já disse, de quase 2/3 das pessoas atingidas pelo câncer de laringe que precisam de tratamentos mais sérios, né? Os tratamentos mais rígidos relacionados ao câncer. Nessa pandemia, que a grande briga do governo era evitar que a população ficasse doente, para não sobrecarregar os hospitais. Quando a gente fala de prevenção, é a mesma coisa. Muitas políticas, a gente vai entrar aí agora no Outubro Rosa, daqui a pouco tem o Novembro Azul. Como é que a política pública trata o câncer de laringe, tendo esse parâmetro que é melhor a gente prevenir do que a gente gastar muito lá na frente com todos esses insumos? É claro que agora que já tem, precisa gastar, não tem jeito. Mas a prevenção é sempre mais barato, sempre vale mais a pena. Exato. Como é que são as políticas públicas relacionadas a esse assunto, câncer de laringe? Eu acho que as duas medidas que mais fariam diferença são as de educação, tanto da população quanto dos profissionais da área de saúde. A gente comentou no começo, né? Alguns profissionais acabam não reconhecendo esse diagnóstico. Mas, sem dúvida nenhuma, fechar um pouco as portas para o fator de risco principal, que é o cigarro, o tabaco. É uma indústria forte, gera uma arrecadação muito grande para vários governos, né? Os impostos são altíssimos. Então, existe uma força, uma pressão muito grande da indústria. Mas, se você prestar atenção, já está havendo uma diminuição do consumo. Países mais desenvolvidos, o consumo de tabaco está caindo. No Brasil, começou a cair um pouco, né? Então, acho que o investimento tem que ser nessa área. Tentar tirar da população esses fatores de risco da melhor forma possível. Tá? Então, acho que por aí poderia surtir um efeito mais produtivo. Tá? A questão dos insumos, como é um recurso que vai para a reabilitação, que é importante, mas também é importante o tratamento, para a pessoa ficar viva e se curar, o foco hoje é muito para o tratamento. Né? Mas essas iniciativas que a gente comentou agora há pouco, elas são importantes, e como a população de sobreviventes de câncer de laringe não é uma população gigantesca como tumores coloretais, por exemplo,
eu acho que vai ser incorporado. Por isso que é uma questão de tempo, eu acho. Legal. Então, não é muito fácil também criticar políticas públicas, porque os orçamentos são limitados. Você tem que fazer priorizações. Então, também não podemos crucificar também um gestor público, porque ele tem uma série de recursos para investir, e ele tem muito esse balanço de recurso. Com aquele dinheiro eu vou beneficiar quantas pessoas? Será que eu vou gastar alguns poucos milhões para ajudar algumas centenas, ou aquele mesmo valor para ajudar centenas de milhares? Então, é um papel muito complicado do gestor. Então, é fácil criticar, né? Mas a gente tem que também entender esse outro lado. Mas esse trabalho que a gente vem fazendo, a Sociedade Cabeça e Pescoço, junto com a CBG, já está dando alguns frutos. Acho que o esforço da Melissa é fundamental. A gente está vendo, sim, alguns retornos. Eu acho que é uma questão de tempo a gente conseguir. Muito bom. Eu imagino também até que por conta de tudo isso que tem acontecido aí no Brasil, os governos aí também, os estados aí enfrentando, é um bloqueador também para decisões mais ágeis no momento. Mas é super interessante a iniciativa. Obrigado a quem enviou a pergunta, que pôde colocar aqui um bate-papo super interessante também sobre esse assunto, que é muito importante, uma outra vertente aqui do nosso tema. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo no nosso bate-papo, é o nosso último break, mas a gente ainda tem mais um bloco. Ainda dá tempo da gente conversar. No próximo bloco eu vou tentar recolher aqui o maior número de perguntas possíveis. Chegaram muitas perguntas, estou muito feliz com isso também. Nós vamos tentar responder tudo, tá bom? Espero dar conta. Se você ainda não mandou, manda, tá certo? Ainda dá tempo. Código 11 3337 5886 pelo telefone ou pelo meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Fique à vontade para participar. O intervalo é rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com Consulta ao Doutor para esse que é, infelizmente, o nosso último bloco. Hoje falando sobre câncer de laringe, que é um assunto um pouco mais delicado, né, do que normalmente a gente trata aqui, mas necessário, importante a gente falar. Inclusive descobrindo várias coisas também relacionadas ao tema. Tem sido muito bacana o nosso bate-papo, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria o Dr. José Guilherme Vartanian. Ele que é cirurgião oncologista, diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do AC Camargo Cancer Center. Ele que tem nos ajudado nessa caminhada. Eu vou nesse último bloco aqui selecionar algumas perguntas que chegaram, muitas chegaram, para a gente poder conversar. Mas antes, deixa eu só reforçar com você o nosso canal do YouTube. O QR Code já está aqui no canto superior do seu televisor, aproximou o celular, você chega lá. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Vou te dar uma dica valiosíssima para você navegar por lá. Tenha anotado o dia que o programa foi ao ar, o dia do bate-papo que você queria assistir, porque os vídeos ficam salvos na plataforma por essa data. Então você vai lá no localizar, coloca o dia que você está procurando, rapidinho você vai achar o conteúdo que você quer, tá certo? Aí você pode ver, rever, pode compartilhar também, é muito bacana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Dr. José Guilherme, no bloco anterior, você falou muito de secreção daqueles pacientes já num estágio mais avançado, obviamente. Mas uma das perguntas que chegaram é exatamente com isso, se a produção de muita secreção é um dos sintomas ou uma das características que podem fazer a pessoa se preocupar com câncer de laringe. A princípio, não. A secreção na via aérea, geralmente, é resultado de um processo inflamatório infeccioso. Tá? Obviamente, quem tem um tumor de laringe, você pode ter já alguma obstrução da passagem do ar, você tem uma dificuldade de expectorar as secreções, então você pode ter uma produção maior, uma infecção secundária com maior facilidade, mas não que possa ser um fator causal. Tá. Pode ser uma consequência, não uma causa. A Antônia, lá do Rio de Janeiro, ela fala que desde criança ela teve problemas com a laringe. Hoje, com 50 anos, foi diagnosticada com laringite. E ela quer saber se isso aumenta o risco de desencadear um câncer na laringe. Boa pergunta. Laringite viral, crônica, por si só, não é um fator de risco. O que se discute hoje é controverso
são os processos inflamatórios crônicos causados pelo refluxo gastroesofágico. Tá. Tem vários trabalhos, vários estudos que falam que quem tem refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo refluído do estômago, que é mais ácido, chega até a região da garganta, das cordas vocais, causa o processo inflamatório crônico, poderia ser um fator de risco para esse tipo de doença. Então, a gente tem vários trabalhos que falam que sim, pode ser um fator de risco, mas temos também várias outras séries que falam que não. A gente tem informação para os dois lados. Na dúvida, eu acho que quem tem um refluxo gastroesofágico crônico, de difícil controle às vezes, vale a pena colocar no seu rol de exames de prevenção uma passadinha com um otorrinolaringologista, pelo menos anual, para fazer um controle desse refluxo, tá? Então, na dúvida, a gente tem que ser mais precavido e procurar um atendimento periódico para fazer um rastreamento periódico. Tá? Mas eu reconheço que é controverso, mas tem séries com mais de 10, 15 mil pacientes que acham que faz diferença, que é um fator que aumenta em 2 a 3 vezes o risco. Tá? Refluxo gastroesofágico, ele é uma doença muito prevalente, as pessoas, algumas têm uma sensação que está refluindo mesmo, sente uma azia, uma queimação nessa região aqui do esôfago, mas alguns pacientes não têm tanto esses sintomas mais comuns, mas têm os sintomas mais altos, que tecnicamente a gente chama de refluxo laringofaríngeo, onde predominam os desconfortos mais altos. É um pigarro constante, uma sensação de ter alguma coisa parada na garganta, a gente chama isso tecnicamente de globus faríngeo. O pessoal fala, uma bola na garganta que não sai, doutor, uma tosse seca persistente, um pigarro, uma rouquidão. Geralmente é pior de manhã, porque durante a noite deitado tem mais refluxo, né? E ao longo do dia melhora um pouquinho. Esses pacientes devem procurar um gastro. Com certeza vão fazer suas endoscopias de controle periódicas, mas naqueles mais crônicos, de difícil controle, talvez seja interessante sim uma avaliação periódica aí com um otorrino ou um cabeça e pescoço também para fazer aquele exame da câmera. Tá certo? Doutor, inclusive, essa sua colocação responde algumas perguntas que chegaram aqui. Tem muita gente falando disso, da azia, de queimação, que sente realmente esses sintomas que o doutor citou aí e perguntando se eram riscos, né? Se podia aumentar o risco relacionado à laringe. Então, fica essa orientação aí. Se você tem persistente, vale a pena colocar aí no seu rol esses exames também. Júlia, lá de Irecê, na Bahia, ela fala que ela tem algumas bolinhas na garganta e ela relata, inclusive, mau cheiro. Já fez alguns tratamentos, não citou qual, mas disse que nunca melhorou. E ela pergunta se isso tem alguma relação com o problema na laringe do câncer. Tá. O mau hálito persistente de uma pessoa que não tinha e começou a ter 1, 2, 3, 4 meses, principalmente se estiver associado com algum daqueles outros sintomas, de dor, dificuldade de engolir, uma rouquidão persistente, pode ser sim um sinal de um tumor maligno, que havendo uma necrose do tecidual vai ter um mau cheiro. Mas esse não é o sintoma mais comum. Geralmente a causa mais comum dessas bolinhas com mau cheiro são resíduos alimentares que ficam presos nas chamadas criptas da amígdala. A gente tem tecido linfóide, que a gente chama de amígdala, na faringe, na parede lateral da faringe e atrás na base da língua. Esses linfóide, que são as amígdalas, eles têm muitas criptas, reentrâncias. Então é comum às vezes depositar resíduo alimentar, fica ali e às vezes você vai dar uma pigarreada, um espirro, uma tosse, acaba saindo, você vê que tem um mau cheiro, a gente chama isso de cásio. Tá? O ideal é fazer gargarejo periodicamente, né? Uma boa higiene oral e na persistência procurar um colega. Tem casos, são exceções, mas tem casos que tem isso incomoda tanto o paciente que às vezes tira a amígdala para acabar com esse problema. Tá? Faz uma amidalectomia com um otorrino, uma cirurgia relativamente tranquila e pode cessar esse problema de alguns pacientes que têm isso de forma mais incomodativa. Doutor José Guilherme, vou pegar mais umas perguntinhas que chegaram aqui, a gente ainda tem um tempinho no programa. Olha só esse caso, a pessoa relata que ela tem dificuldade para engolir, inclusive um desconforto com a própria saliva e que sente um pequeno volume na veia do pescoço que às vezes até dói. Ela pergunta o que pode ser. É caso aqui de já procurar um especialista, né? Eu acho que é o melhor, ser examinada por um colega otorrinolaringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço ou um médico geral para ser examinada a sua garganta, ser bem palpado o seu pescoço, tá? São sintomas que são suspeitos, mas não necessariamente são tumores sempre que tem esses sintomas. Lembrar dos processos inflamatórios são os mais comuns, infecciosos, então cabe aí uma
um detalhamento maior. Se tem febre, há quantos dias, se é uma coisa de 2, 3 dias é um raciocínio, se é uma coisa de 3, 4 semanas é outro, tá? Se fuma, se não fuma. Então, a gente tem que ter uma investigação um pouco melhor, tá? Não é para assustar ninguém, mas acho que vale a pena passar com um especialista para ser uma avaliação um pouco mais detalhada e tirar essa dúvida, tá bom? Tá. A Jéssica de Brasília, doutor, entre outros sintomas, ela fala de um leve inchaço no lado esquerdo do pescoço e dor, como se fosse um torcicolo. Uma característica também, pode ser um sinal de alerta, essas dores assim mais constantes também? Tá. Nódulos cervicais persistentes também podem ser sinais de alerta para algum tipo de câncer de cabeça e pescoço, isso eu não posso negar. Mas geralmente são nódulos que vão crescendo progressivamente e geralmente não tem dor, tá? Geralmente dor na região cervical, e se ela for mais para a região posterior, mais de 80% das vezes é problema muscular. Tá. Uma postura ruim, um movimento, um estiramento, uma bolsa pesada sempre no mesmo ombro, uma postura ruim para dormir ou para trabalhar. Hoje a gente está muito trabalhando, né, na telinha, o pescoço virado para baixo e sobrecarrega muito. Então, não sei a faixa etária, se ela fuma ou não, mas está mais para um sintoma mais muscular, pela descrição que ela colocou aí, do que uma coisa mais preocupante. Tá? Mas lembrar que um nódulo cervical endurecido, crescimento progressivo, pode ser sim um sinal de alerta para vários tumores de cabeça e pescoço. Boca, faringe, laringe, tireoide, tá? Então é bom também fazer uma avaliação com um especialista na área. Minha esposa aqui manda um relato do marido, que ela fala que ele está com pigarro constante e que os médicos não descobrem o que é. Aí junta duas coisas que a gente já comentou em alguns momentos, do pigarro e daquela investigação médica também, que é fundamental e que em alguns casos não acontece. E ela pergunta o que pode ser. Sei que é dificílimo falar daqui, doutor, mas não, o que mas a gente dá pode para comentar? sugerir. Né? Legal. Um pigarro constante, a principal causa hoje, se eu falar em termos estatísticos, é o refluxo. Tá? E é muito comum o paciente vai num pronto atendimento, o colega generalista pensa no mais comum e dá um medicamento básico para refluxo. Tomou, melhorou, ok, deve ser isso mesmo. Melhorou, não tomou, ou está persistentemente por meses e não melhora, eu acho que é o caso de passar com um especialista. De preferência, esse que consegue fazer o exame da garganta com a câmera, que seria o otorrino, laringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço, que tem treinamento para isso. Acho que não custa, tira essa dúvida, tá? Mas, em termos genéricos, essa queixa, ela é comumente, no nosso dia a dia de consultório, causada por refluxo. Sim. Tá? Que deve ser o caso dele, mas não dá para garantir, é bom passar com um especialista. Inclusive, doutor, eu acho que a gente até pode, infelizmente a gente só tem mais 2 minutinhos, mas até reforçar esse alerta, porque assim, chegaram muitas perguntas relacionadas ao assunto refluxo, pessoas relatando esses sintomas, inclusive falando, eu tenho refluxo, isso é um problema, o doutor falou, comentou, pode ser mais grave, não sei o quê. Eu acho que pode ser um alerta interessante da pessoa ligar uma luzinha de alerta. Ligar o alerta. Não vai ser, não é que mas é legal você ter essa orientação. Exato. Tá? Lembrar alguns detalhes, um refluxo, geralmente você não tem um remédio que pare o refluxo, você vai ter sempre. Tem alguns fatores que pioram, a obesidade é um deles, né? Uma dieta não balanceada é outro, uma postura ruim. Então você tem algumas medidas posturais e dietéticas que vão fazer com que você amenize os sintomas, mas não tem um remédio milagroso que vai parar o refluxo. Você exagerou na alimentação, não mudou o seu hábito de alimentar, a sua postura, volta e meia você vai ter esses sintomas agudizados. Aí você tem que entrar com medicação para aliviar. Tá? Mas a medicação ela não vai acabar com o refluxo. Então, quem tem um refluxo, está sempre incomodado com isso, é bom ter um gastro. As medicações estão cada vez mais surgindo, medicações novas, medidas novas, tem que ter um controle a longo prazo. E alguns pacientes vêm para a gente pelo gastro. O gastro está acompanhando, não melhora, faz endoscopia. A endoscopia ela consegue ver a laringe. Né? O primeiro local que ela consegue enxergar já é a laringe. Então, a gente tem alguns pacientes que a gente atende lá, que quem encaminhou foi o gastro. Pediu uma endoscopia de controle e viu uma lesãozinha suspeita na laringe, uma manchinha branca, alguma coisa suspeita, vem para a gente. Na dúvida, é melhor vir, a gente examinar e falar, não é nada, é só refluxo, fique tranquilo,
porque está sempre negligenciando, não é nada, não é nada, não é nada, acaba entrando naquela estatística da doença mais avançada. Exatamente, que eu acho que esse é o grande alerta. 30 segundinhos essa aqui, doutor, para a gente poder encerrar, para não estourar o tempo do programa. Que a pessoa às vezes manda os sintomas, o que pode ser? Será que é câncer? Pode não ser. E se for diagnosticado logo, tem muito tratamento. Então vale a pena fazer e não ficar com medo de descobrir o que tem, Exato, né? Perfeito. Não é isso? Acho que é a grande mensagem, né? Então ela tem que forçar o marido, né? Pode dizer, o que você falou lá atrás, né? Sim. O homem já é mais resistente, a mulher já é mais fácil de entender a mensagem e procurar atendimento. Exatamente, cuide da sua saúde, vale muito a pena e quanto antes você descobrir, mais fácil vai ser o tratamento. Dr. José Guilherme, obrigado, viu, pelo carinho de atender o nosso convite, pelo bate-papo, foi muito bacana, uma alegria recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço, para mim é uma honra, oportunidade boa estar aqui falando para o seu público, acho que são informações muito importantes que podem mudar o panorama atual que não é muito bom nesse cenário, né, de doença muito avançada. Sim. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição, nosso grupo do AC Camargo também, tá? Sempre que precisar, conte conosco, tá bom? Com certeza vai aparecer aqui em outras oportunidades para a gente falar mais sobre o tema. Ó, tome nota dos contatos do Dr. José Guilherme, pelo telefone código 11, o 2189-5000, ou então o 3255-7599, ambos aparecem aí na sua tela, você pode encontrá-lo pelo telefone. Se você preferir, pode ser pelo site, o www.drjosevartanian.com.br, também está aí na sua tela. Se você achar mais fácil, você vai lá no perfil do Instagram, o @dr.josé_g_vartanian, aparece na sua tela também. Tome nota direitinho para você localizá-lo e, se for o caso, mandar a sua pergunta direto para ele, porque não deu tempo de responder todas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. Foi uma alegria dividir a tarde com você. E olha, amanhã tem mais consulta ao doutor. Eu te espero a partir das 15h35 da tarde, ao vivo, aqui na RIT. Um forte abraço e até a próxima!